Começa agora o programa Gestão Legal. Conselho Nacional de Justiça. Um novo tempo para a Justiça do Brasil. Confira os destaques desta edição. Presidente do Conselho Nacional de Justiça quer levar programa Integrar para as cidades do Distrito Federal. Tribunal Regional do Trabalho do Pará e Amapá inaugura videoconferência. Tribunal de Justiça de Pernambuco não tem expediente nesta segunda-feira. Resolução estimula juízes a ajudar outros setores no julgamento de processos da Meta 2. E ainda, juiz auxiliar da presidência, Marivaldo Dantas, e o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, falam sobre a importância da Semana Nacional da Conciliação, que será realizada em todo o Brasil de 14 a 18 de setembro. Notícias do dia. Presidente do Conselho Nacional de Justiça quer levar programa Integrar para cidades do Distrito Federal. A informação foi dada pelo ministro Gilmar Mendes em visita realizada na última sexta-feira nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental, em Goiás, distante 45 quilômetros de Brasília. O ministro se encontrou com juízes e servidores do Judiciário na região e foi ver o resultado do trabalho realizado pelo programa Integrar do Conselho Nacional de Justiça. A equipe do programa Integrar está na região do entorno do Distrito Federal desde o final de julho, orientando os servidores do Judiciário para modernizar e desburocratizar os serviços para aprimorar o funcionamento da Justiça nos municípios goianos. O ministro Gilmar Mendes viu as condições de trabalho dos juízes e servidores e, como já ocorreu no Piauí e Maranhão, colocou o Conselho Nacional de Justiça à disposição do Judiciário goiano para implantar ações de melhoria tanto dos cartórios como também das condições de trabalho. Resolução estimula juízes a ajudar outros setores no julgamento de processos da Meta 2. Os magistrados brasileiros poderão ser remanejados para trabalhar em outros setores do judiciário, colaborando para o julgamento de processos da Meta 2. O trabalho poderá ser feito por meio de conciliações, de avaliação e separação dos processos. É isso que prevê a Resolução Conjunta 1, assinada entre o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional e as corregedorias da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. A resolução, a primeira elaborada em conjunto entre esses órgãos, libera e incentiva os juízes para que atuem em outros ramos do judiciário, contribuindo para o cumprimento da Meta 2. A resolução possibilita aos tribunais premiar os magistrados e servidores que colaborarem no cumprimento da Meta 2, com pontuações extras em seus planos de carreira ou promoção. Segundo o secretário-geral do CNJ, juiz Rubens Curado, a intenção do Conselho com a resolução é estimular a unidade institucional do Judiciário. Tribunal de Justiça de Pernambuco não tem expediente nesta segunda-feira. Amanhã é dia do advogado. Por essa razão, é feriado forense e não haverá expediente no Judiciário. Mas em Pernambuco, o feriado forense foi antecipado para esta segunda-feira. Através de um ato normativo conjunto entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o presidente do Poder Judiciário Estadual, desembargador Jones Figueiredo, antecipou este ano o feriado em comemoração à data da criação dos cursos jurídicos, que é dia do advogado, que acontece no dia 11 de agosto. O feriado celebra a criação dos 2 primeiros cursos jurídicos do Brasil, um em São Paulo e outro em Olinda, Pernambuco, no dia 11 de agosto de 1827. Nesse dia, o Poder Judiciário funciona em esquema de plantão e amanhã também não haverá expediente no Conselho Nacional de Justiça, mas o programa Gestão Legal será transmitido normalmente. Tribunal Regional do Trabalho do Pará e Amapá inaugura videoconferência. O TRT da 8ª Região vai fazer nesta segunda-feira a primeira transmissão por videoconferência entre o Tribunal de Belém, no Pará, e o Fórum Trabalhista de Macapá, no Amapá. A videoconferência inaugura um novo momento da Justiça Trabalhista brasileira, permitindo que advogados possam fazer sustentação oral sem ir ao tribunal. Isso facilita o acesso à justiça e resolve um dos problemas
problemas mais claros na Amazônia: as longas distâncias e as dificuldades de transporte. Nesta segunda-feira, os advogados que atuam em 20 processos de Macapá que estão na pauta da primeira turma vão poder sustentar seus processos a partir do Fórum Trabalhista de Macapá. De acordo com a desembargadora Francisca Formigosa, o Fórum de Macapá foi escolhido para realizar a primeira videoconferência por se tratar de um dos locais com o maior número de usuários de petições eletrônicas. A expectativa a partir desta primeira transmissão é de que dentro de 3 meses a videoconferência seja realizada também nos fóruns trabalhistas de Macapá, Santarém, Marabá e Paraupebas. Mutirão carcerário vai ser realizado no Ceará. O objetivo é fazer um reexame de todos os processos que estão pendentes. Nesta semana será realizada uma reunião para definir como os trabalhos serão realizados. De acordo com o Corregedor-Geral da Justiça do Estado, o desembargador João Byron, a iniciativa vai promover uma modernização e um maior aperfeiçoamento dos trabalhos na Justiça de Segundo Grau. Tribunal da Justiça do Ceará tem obtido resultados positivos em mutirões já realizados. Em 15 dias de trabalhos anteriores, foram examinados 700 processos de presos provisórios e concedidos 180 benefícios. O mutirão inicia a segunda fase nesta semana com a remessa de processos da Vara de Execução Criminal para a Defensoria Pública e Ministério Público. Exposição itinerante do 4º centenário do Tribunal de Justiça da Bahia chega a São Paulo. A mostra, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal da Bahia, chega a São Paulo e fica até o dia 18 de agosto. A exposição faz parte das comemorações dos 400 anos de instalação do Tribunal da Relação do Estado do Brasil. A mostra traz imagens da história do Tribunal de Justiça do século XVII até os dias de hoje. Tem reproduções de fotos e documentos, além de objetos antigos da Justiça baiana. Os registros foram feitos pelo fotógrafo Glaucio Detmar, do Conselho Nacional de Justiça. O documento mais antigo retratado é a folha de rosto do 2º Regimento do Tribunal da Relação, quando foi reinstalado em 1652. A exposição também traz outras preciosidades retratadas, como um pergaminho em árabe da revolta muçulmana dos malês, cartas de alforria e salvo-condutos para escravos, decinetas de convocação de desembargadores para as sessões plenárias desde o Brasil Colônia e reproduções de quadros de Teixeira de Freitas e Rui Barbosa. A exposição itinerante do 4º centenário foi inaugurada na Bahia, no Fórum Rui Barbosa, no dia 29 de junho. Depois de São Paulo, a mostra segue para Porto Alegre no dia 19 de agosto e Brasília, dia 13 de setembro, além de Belo Horizonte, Belém, São Luís e Lisboa. Escritório corporativo criado pelas varas do trabalho é sucesso em Ji-Paraná, Rondônia. Após a criação do escritório corporativo da OAB, 98% das ações ajuizadas nas unidades trabalhistas de Ji-Paraná, os cidadãos tiveram o acompanhamento de advogados, o que comprova os bons resultados da parceria firmada entre o TRT e a OAB. Os escritórios corporativos da OAB, em parceria com a Justiça do Trabalho, têm possibilitado mais agilidade nos processos, além de apoio aos cidadãos na defesa de seus direitos trabalhistas. Em Rondônia, já foram instalados 7 escritórios, sendo um em Rio Branco, Acre, e os demais em Porto Velho e interior do estado. Entrevista no Gestão Legal. Será realizada de 14 a 18 de setembro em todo o Brasil a Semana Nacional da Conciliação, com foco nos processos alvos da Meta 2. Para o êxito dessa semana, foi realizado semana passada em Brasília um workshop que discutiu as estratégias de trabalho e divulgação da Semana da Conciliação. Participaram juízes e jornalistas de todos os tribunais de justiça do país. Em entrevista à jornalista Roniara Castilhos, o juiz auxiliar da presidência, Marivaldo Dantas, falou que o encontro foi importante para garantir o cumprimento da Meta 2 de julgar até o final do ano todos os processos que deram entrada na Justiça até dezembro de 2005.
Esse ano realizaremos 2 Semanas Nacionais de Conciliação, uma em setembro, exclusiva para os processos da Meta 2, e uma outra em dezembro, né? Com o processo da Meta 2 também, se ainda houver, e com os demais processos. A ideia é tentar ao máximo conciliar, né? Resolver os problemas na fase de conciliação e usar toda a experiência dos juízes e dos servidores que já vêm trabalhando nas semanas de conciliação anteriores. Tudo isso voltado para o cumprimento da Meta 2 de julgar todos os processos distribuídos até 31 de 12 de 2005. Porque as pessoas já estão acostumadas com a Semana da Conciliação lá em dezembro, que elas podem procurar a justiça, é uma oportunidade de fazerem realmente uma conciliação, de acharem aí um resultado para esse processo sem litígio, sem brigas. E aí em setembro, então, teremos uma que será para a Meta 2. As pessoas que têm processos protocolados lá em 2005 podem ficar atentas a esse prazo, então. Sim, essas pessoas podem procurar as varas de seus processos para confirmarem se esses processos realmente são da Meta 2 e para solicitar a inclusão desses processos na pauta da conciliação. Esse é aquele mesmo procedimento que se aplicou nos anos anteriores da Semana de Conciliação, também se aplica à Semana da Conciliação voltada para a Meta 2. Os tribunais têm feito diversos trabalhos em busca da Meta 2? Sim, muitos. A Semana da Conciliação é mais uma das ferramentas. Estão se fazendo mutirões de julgamento, mutirões de instrução, mutirões em tribunais do júri. Há um movimento no país inteiro para realmente visando o cumprimento dessa meta. O Poder Judiciário todo se engajou e como diríamos popularmente, vestiu a camisa aí em busca dessa meta. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, fez um apelo a juízes e jornalistas dos tribunais brasileiros para que sejam criativos no esforço pelo cumprimento da Meta 2. Em entrevista às jornalistas Roniera Castilhos, da Rádio Justiça, e Mariana Braga, da agência CNJ de Notícias, o ministro Gilmar Mendes se mostrou confiante em relação ao cumprimento da Meta 2 pelos tribunais e destacou a importância de reunir esforços para garantir o êxito da Semana Nacional da Conciliação. Ministro, nós teremos uma Semana da Conciliação a mais este ano para cumprimento da Meta 2? Exatamente. Os tribunais, como os senhores viram, identificaram os processos que estão inseridos, que estão enquadrados na Meta 2, processos, portanto, que não foram julgados e que entraram até 31 de dezembro de 2005, e nós estamos fazendo esse esforço de conciliação exatamente para a solução desses processos, causas que às vezes remanescem, ficam aí na justiça e que precisam ser devidamente definidos. Ministro, o senhor está confiante no cumprimento dessa meta? Muito, nós estamos bastante confiantes, surgiram que os resultados são expressivos. Nós temos ainda muitos processos para serem julgados, mas os resultados são animadores e, sobretudo, a dedicação do juiz. As notícias que chegam pela imprensa regional nos dão conta de um grande esforço, de um grande mutirão, na verdade, em todo o Brasil. Tribunais que estão tomando por si mesmos a decisão de cancelar férias, de realizar mutirão, identificação das varas mais sobrecarregadas, trabalhos de solidariedade entre os juízes. Em suma, há realmente um esforço nacional no sentido do cumprimento da Meta 2. Até plantões os juízes estão fazendo no final de semana. Julgamento aos sábados, domingos, em suma, há um esforço muito grande e isso realmente sensibiliza, mostra à população também que o judiciário está preocupado com uma prestação jurisdicional efetiva. E nós imaginamos também que, como resultado da Meta 2, nós vamos ter efeitos colaterais positivos. Em dezembro deste ano ou em janeiro do ano que vem, nós já vamos poder dizer quantos processos de fato nós temos na justiça e como que nós podemos nos reorganizar para o futuro. Aqui começa um desenho, talvez um inicial, um bosquejo, um esboço do que será o judiciário do Brasil no futuro. Então, em 2010 teremos outras metas para serem cumpridas. Sim, e para aqueles tribunais que já estão cumprindo antecipadamente a meta, vocês viram que alguns já cumpriram a meta, nós estamos propondo que eles ampliem a meta, né? Que eles avancem, por exemplo, para 31 de dezembro de 2006, de modo que nós possamos, num futuro não muito longínquo, poder dizer que nós não temos processos mais antigos do que 1 ano, 2 anos na justiça brasileira
brasileira como um todo, e ter um controle efetivo dessa massa de processo. E claro, estamos também trabalhando essa chamada cultura judicialista, ou propondo uma revisão dessa cultura judicialista, para que aquilo que pode ser resolvido por acordo ou por uma compreensão interpretativa no âmbito, por exemplo, da administração pública, que não seja judicializado, né? Que não haja essa recalcitrância no cumprimento de decisões já pacíficas, tradicionais dos tribunais. Isso também vale para os grandes litigantes, bancos, empresas de telefonia, prestadores de serviços em geral. Gestão legal. Serviço. Estão abertas as inscrições para o Congresso Internacional Jurídico que acontece em Brasília no mês de outubro. O Congresso vai discutir questões relacionadas aos tribunais. Temas como adoção, adolescentes infratores, uso de drogas, violência conjugal, disputa de guarda vão ser discutidos no Congresso, que vai ser realizado de 20 a 24 de outubro. O tema adoção tem tido cada vez mais espaço em congressos e palestras por ser um assunto de interesse para muitas pessoas, pois além do aspecto jurídico, a adoção aborda aspectos éticos e psicológicos que vão ser debatidos no encontro. O Congresso tem o objetivo de gerar conhecimento nas diversas áreas da psicologia, do direito e das ciências médicas e sociais. O Congresso é uma das atividades do Programa de Responsabilidade Socioambiental do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Viver Direito. Durante todo o evento está previsto o uso de canetas, pastas e papéis reciclados como forma de responsabilidade social do tribunal com atitudes que minimizem o impacto ao meio ambiente. A abertura oficial do evento está programada para a noite do dia 21 de outubro. Nos dias 20 e 21 de outubro vão ser oferecidos 8 cursos pré-congresso, com palestrantes internacionais e renovados especialistas brasileiros no período de 20 a 24 de outubro. O congresso vai ser realizado no Centro de Eventos Brasil 21, que fica no setor hoteleiro sul, aqui em Brasília. As inscrições e a programação completa do congresso estão disponíveis no site do congresso. O endereço eletrônico é www.congepsicossocialjuridico.com.br. Outras notícias do Conselho Nacional de Justiça você confere na página www.cnj.jus.br. Nesta página, dentro da agência CNJ, é possível escutar e baixar o programa Gestão Legal. Muitas emissoras já estão transmitindo o programa. A próxima pode ser a sua. Basta entrar em contato com o Conselho Nacional de Justiça pelo imprensa@cnj.jus.br, informando o horário da transmissão. E o programa Gestão Legal de hoje fica por aqui. A edição é de Elisabel Ferrichi. Sonoplastia de Kelly Berlin e Eliseu Caires. Produção de Manuela Silveira. Apresentação de Elisabel Ferrichi Pereira Lima. Coordenação geral Marcone Gonçalves. Esperamos vocês amanhã. Até lá. Até lá. Você ouviu o programa Gestão Legal, uma produção conjunta da Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça e da equipe da Rádio Justiça.